Pausa nas Olimpíadas para a gente falar do Brasileirão. O Palmeiras segue sendo o líder. O Flamengo, com 2 jogos a menos, diminuiu a diferença. Vocês estão vendo aqui na tabela. Ganhou do Corinthians na 6ª vitória em 6 jogos, desde a estreia do Renato Gaúcho. Fim do primeiro tempo e um diálogo entre Gil e Gabigol. O Gil estava reclamando que os jogadores do Flamengo pediam tudo. Falta, escanteio, lateral. E o Gabigol respondeu com o que eles mais queriam. Everton Ribeiro abriu o placar logo aos 6 minutos. Everton Ribeiro precisava de mais do gol. Meu primeiro gol aí na temporada, tava sonhando com isso. Gustavo Henrique ampliou depois da cobrança de escanteio, 2-0. Livre de marcação sozinho. O Bruno Henrique quase fez um golaço, mas a bola foi pro travessão do Cássio. Na segunda chance, ele não desperdiçou. 3-0 só no primeiro tempo. Gol de um time encantado do Flamengo! No segundo, não teve mais gol do Flamengo. O Corinthians é que fez. Vitinho, depois do desvio no Léo Pereira. E ficou 3-1 mesmo. Tá de bom tamanho. A equipe jogou muito, tá de parabéns. Em 6 jogos com o Renato Gaúcho, o Flamengo marcou 24 gols. Só sofreu 3. Com esses números, não precisava nem o Gabigol falar pra você saber o que o Flamengo quer, né? Quer fazer gol. Mas esse primeiro tempo de ontem foi de encher os olhos, lembrar o Flamengo do Jorge Jesus, que foi algo fora do comum, e deixar essa impressão. Hoje, ninguém consegue encarar esse Flamengo. Não, e assim, Prats, essa coisa do primeiro tempo do Flamengo é que quando acabaram os 45 minutos iniciais, eu falei, não é possível, porque vai vir mais. A sensação é de que o Flamengo ia conseguir fazer mais gols ainda na segunda etapa, né? Não tinha nenhum tipo de sinal que o Corinthians poderia imprimir qualquer tipo de dificuldade. Foi um domínio absoluto do Flamengo, né, Mariana? Concordo com o Eugênio em relação à marcação sob pressão que o Flamengo fez, muito bem feita no primeiro tempo, mas é bom a gente pontuar também que o Corinthians não fez nada bem ontem. O trio de meio-campistas do Corinthians não entendeu o que o jogo pedia, ou eles cumpriram o plano do Silvinho, que não foi um plano adequado para a partida. O Corinthians tentava sair com bolas curtas perto da área e não conseguia sair. O primeiro gol sai de um erro do Cantígio, que tenta o Rony, e um passe para frente, com o Arão interceptando, e o Everton Ribeiro concluindo, chutando muito bem de fora da área. E essa foi a tônica de todo o primeiro tempo. O Corinthians queria uma saída curta que não conseguia, ou o passe não era bem feito, ou não tinha opção de passe. Os jogadores estavam marcados, os jogadores estavam à frente para receber a bola. E o Corinthians não tentava, por exemplo, um lançamento, algo para o Flamengo tentar começar o jogo lá atrás. Não. O Corinthians proporcionava ao Flamengo chance de roubar a bola perto da própria área do Corinthians. Então, realmente ficou uma sensação de um suplício muito grande para o Corinthians, né? Ter a bola para o Corinthians no primeiro tempo era um suplício, e não ter também era. Porque o time não defendeu-se bem. O time não marcou muito bem. Aliás, não marcou bem. Não é que não marcou muito bem, não marcou. E aí o Flamengo sobrou. Tem muita qualidade para jogar, tem jogadores muito bons, o plano de marcar à frente deu super certo para o Flamengo, então foi um jogo em que o Flamengo dominou totalmente e o Corinthians não fez nada bem. Isso somado, eu acho que explica um pouquinho um 3-1 que poderia ter sido mais para o Flamengo pelo que foi a partida ontem em Itaquera. Então vamos aproveitar e chamar os personagens do lado rubro-negro nessa vitória em cima do Corinthians na Neoquímica Arena. Coloca aí pra gente, por favor. Acredito que se a gente tivesse caprichado mais no último passe, principalmente no início do segundo tempo, nós poderíamos ter feito mais gols. Mas está de bom tamanho. A equipe jogou muito, está de parabéns. Eu já falei isso para eles. Importante que a gente conseguiu mais 3 pontos fora de casa contra uma grande equipe que é o Corinthians. A gente sabe que daqui a pouco o Flamengo vai tropeçar, é uma coisa normal, nem o melhor time do mundo vence todas as partidas. Mas por enquanto estou bastante satisfeito. Até porque o dia a dia nosso tem sido de bastante trabalho, de bastante alegria, e essa alegria e esse trabalho o grupo está levando para dentro do campo, e com isso a gente tem feito boas atuações, tem conseguido os resultados que nos interessam. Então eu vou poupar alguns jogadores que estão bastante desgastados, vou ficar com esse grupo aqui justamente por estar falando para vocês há muito tempo que eu preciso de uma semana para poder treiná-los mais, colocar algumas ideias a mais
para essa equipe, já que a gente tem tido muito pouco tempo para treinar. E aí, a gente tem, olha só, como o Flamengo está sobrando. Esses números, Eugênio, são impressionantes lá do Data ESPN, o Ricardinho Spinelli que conseguiu colhê-los. Olha só, desde que o Flamengo estreou no Flamengo, o Flamengo fez 24 jogos. 24 gols, desculpa. 24 gols. No mesmo recorte, os Atléticos marcaram 9, o Santos fez 8 e o São Paulo fez 7. Olha só como a vantagem rubro-negra, mesmo jogando Libertadores e jogando contra adversários duros da primeira divisão, é muito superior à de outras equipes da Série A do brasileiro, Eugênio. Isso mostra, esses números, eles servem para reafirmar o que eu dizia agora há pouco, dessa superioridade. Ela é muito evidente. E contra adversários diferentes. Contra o Bahia em Salvador. O Bahia é um time que está numa posição razoável, intermediária ali, não é dos últimos do Campeonato Brasileiro. Contra o Defensa e Justiça, oitavas de final de Libertadores. São jogos diferentes, com histórias diferentes, mas a capacidade de converter os gols do Flamengo é impressionante. Contra o São Paulo. O jogo foi difícil, até os 24 do segundo tempo o São Paulo estava ganhando e terminou 5-1, porque esse time, ele quando encaixa, quando ele acerta, ele cria muita situação e consegue converter muitas situações de gol. Então, esse número aí, ele é assustador, porque é praticamente o triplo. Praticamente, né? 9. Se fosse 8, seria o triplo. Isso. De gols do Flamengo em relação ao que vem, o primeiro que vem atrás. Então, realmente, isso reafirma o que eu dizia agora há pouco. Agora, me assusta o Renato falando, tem mais algumas coisas para fazer no time aí, para ajustar e tal. Não sei, acho que o torcedor deve pensar assim, não mexe não, Renato, deixa como tá que tá bom, não precisa. Melhorar estraga. Mas é claro que o técnico tem lá as observações dele, de repente ele pode fazer o time render ainda mais. Acho que a principal questão hoje é a manutenção dessa pegada, desse ritmo, dessa intensidade por mais tempo. O que é muito difícil, porque realmente os 45 minutos iniciais do Flamengo foram de muita força física, né, muita velocidade, muita concentração no jogo. Essa é uma questão que no Brasil é bem diferente da Europa, né? A gente vê os times dispersarem com facilidade. Dá aquela relaxada, o jogo ficava uma falta aqui, segura ali, demora para bater e tal. Daqui a pouco, quando o jogo volta, já não é a mesma coisa. E os jogadores vão se acostumando, não. É manter o foco, manter essa pegada o tempo todo. O Flamengo perdeu a concentração no segundo tempo, especialmente depois daquele gol perdido pelo Bruno Henrique, que a bola bateu na mão dele. Ali ele... tá bom, já estamos ganhando, o jogo está tranquilo, está controlado, e não manteve essa intensidade. Mas no primeiro tempo, sim, conseguiu aplicar esse tipo de coisa. É assustador.